Boa noite, colegas. Antes de iniciar o tema de hoje, queria pedir aos senhores que se inscrevam em nosso canal do YouTube e também quero anunciar aos senhores nossos cursos. Temos o curso do Sistema Piramidal, que é um trabalho direcionado ao candidato, em que em um encontro por Skype é ensinado ao candidato como montar um cronograma de estudos, como optar pelas matérias mais importantes, quais os pontos mais relevantes de cada matéria, bem como é fornecido um excelente material de estudo. Também é dado as referências bibliográficas e ensinadas estratégias de como potencializar a melhoria e eficiência nos estudos. E temos também o curso de Polícia Civil Federal, que pode ser acessado por meio de link, que será disponibilizado logo abaixo desse vídeo. E nesse curso são explorados questões de provas objetivas, discursivas, prova oral dos concursos de delegado de polícia, bem como também será dado dicas em relação ao exame psicotécnico, médico, e o próprio teste de aptidão física. E também será explorado alguns pontos mais relevantes das matérias também mais importantes do certame. Ou seja, também será ministrado aulas teóricas e fornecido ao candidato excelente material de apoio. A partir dessa breve introdução, o tema de hoje, que já foi cobrado no concurso Promotor de Justiça do Estado do Paraná, na segunda fase, as provas discursivas de respostas fundamentadas, foi cobrado do candidato qual a diferença entre predestinação lícita e predestinação ilícita e quais seriam as consequências em relação ao proprietário, no que tange a retrovenda. Primeiramente, para responder essa indagação, é preciso passar pela Constituição Federal. A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 22, ela garante o direito de propriedade. Não obstante, o artigo 5º, inciso 24, permite a desapropriação por razão de necessidade, utilidade pública ou interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro. Ou seja, é estabelecido um procedimento próprio para isso. Com efeito, o próprio Decreto-Lei 3.365 de 41, ele estabelece que, em regra, quem define se há ou não utilidade pública é o próprio chefe do Poder Executivo, por meio de decreto. Então quer dizer que o chefe do Poder Executivo ele vai emitir esse decreto decidindo sobre a desapropriação de determinado bem imóvel. E o próprio artigo 9 do referido decreto-lei, ele não permite que o Poder Judiciário ele faça um controle jurisdicional em relação às hipóteses de incidência ou não da utilidade ou interesse público. Ou seja, porque se trata de matéria que deve ser exclusivamente definida pelo próprio chefe do Poder Executivo. E nesse passo, o artigo 10 do próprio decreto-lei, ele estabelece que o valor da indenização ele pode ser feito de forma amigável ou judicial. Ou seja, no âmbito judicial, só vai ser discutido pelo proprietário o valor do bem a ser indenizado. Ou seja, não pode ser discutido em relação se há ou não a incidência da utilidade ou interesse público para que haja desapropriação do imóvel. E também é importante ressaltar o artigo 505 do Código Civil, que ele estabelece a retrovenda, ou seja, o direito do próprio proprietário que vendeu o bem de reavê-lo durante um determinado prazo. Agora, havendo um decreto de desapropriação de determinado imóvel, seria possível o próprio proprietário do bem reaver o bem? Reavê-lo? Ou seja, para que seja respondida essa indagação,
tem que ser analisado se há a predestinação lícita ou predestinação ilícita. No caso da predestinação lícita, embora houvesse um desvio de finalidade, por exemplo, se o decreto ele permitisse que o bem fosse desapropriado para a construção de uma escola. Porém, embora houvesse essa previsão, o prefeito ele decidisse construir um hospital. Nesse caso, houve a predestinação ilícita, ou seja, o interesse público primário ele continuou a ser atendido. Então, nesse caso, segundo o próprio entendimento do STJ, o proprietário ele não teria direito da retrovenda, ou seja, de reaver o bem, uma vez que foi atendido o interesse social, o interesse público primário, que é o da sociedade. Nesse caso, o proprietário só teria direito ao valor da indenização do bem, seja amigável ou na via judicial. Por outro lado, se houver a predestinação ilícita, por exemplo, o prefeito de determinado município, ele expede um decreto expropriatório, ou seja, desapropriatório, alegando que a finalidade seria construir um hospital. Não obstante, ao invés de construir o hospital, o prefeito, sem procedimento licitatório, ele doa o bem para que seja construído um cassino a favor de determinado grupo empresarial. Nesse caso, é óbvio que houve uma ilicitude, ou seja, uma predestinação ilícita, uma vez que o desvio de finalidade ele não procurou atender o interesse público primário, mas sim interesse privado. Ou seja, nesse caso que houve desvio de finalidade, ou seja, uma própria ilicitude, uma vez que não foi atendido o interesse público primário da sociedade, mas sim interesses privados do prefeito e do grupo de empresários, que eu acabei de exemplificar, neste caso o proprietário do bem ele teria direito de reavê-lo, ou seja, o próprio direito de retrovenda, segundo o próprio entendimento do STJ. Então, para que seja respondida a indagação, é preciso saber a diferença entre a predestinação lícita e a predestinação ilícita. Ou seja, a predestinação ilícita é mantido o interesse público, embora haja um desvio de finalidade. Nesse caso, não há direito que o proprietário consiga reaver o bem, porque houve a manutenção do interesse público primário. Não obstante, se houver a predestinação ilícita, ou seja, o desvio de finalidade que visa atender ao interesse privado em detrimento do interesse público, nesse caso, diante da ilicitude, segundo o entendimento doutrinário e do STJ, seria possível ao proprietário do bem reavê-lo, ou seja, de acordo com o direito da própria retrocessão. A retrocessão ela deriva do latim retrocessus, de retrocesso, que significa retrocedimento, recuo, regredimento, e está no sentido de voltar para trás, retroagir, retroceder, ou seja, significa que, no caso da predestinação ilícita, o proprietário teria direito de reaver o bem que foi expropriado pela administração pública. E antes de encerrar esse vídeo, eu queria desejar a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Muito obrigado pela atenção de todos. Boa noite.